Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres e, se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ouviam-no falar. E, como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores, para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando, investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a este: sê também tu governador de 5 cidades. Veio também o outro: Senhor, aqui tens teu dinheiro, que guardei embrulhado num lenço. Pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro: a todo aquele que tiver, lhe será dado, mas, ao que não tiver, lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam, e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma, desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe seus donos: por que fazeis isto? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes, por todas as maravilhas que tinha visto. E dizia: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos.
Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração. Mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida. Mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado, quando ouvia falar.